Boa noite. Boa noite a todos que estão aí, que estão chegando. Amanhã é Dia das Crianças, né? Então, eu achei pertinente sair da minha zona de conforto, que é falar sobre transtornos emocionais, e trazer aqui um assunto relacionado às crianças e adolescentes, que nós temos acompanhado. Eu tenho acompanhado no consultório, na verdade, muitas queixas dos pais sobre as crianças, sobre o comportamento da criança, sobre como ela lida com as situações, crianças emburradas, pirracentas, crianças com medo. E vamos tentar entender o que se passa nesse universo infantil e também nesse universo da adolescência em alguns minutos. Boa noite, Niele. Boa noite, Adilson. Bem-vindos. Aproveita aí, chama seus amigos que têm filhos crianças, adolescentes, para estar participando aí com a gente dessa live, para a gente poder estar compartilhando. Bem-vinda, Cíntia. Cíntia acabou de chegar. E amanhã é Dia das Crianças, como eu falei antes, vocês sabem disso. E muitas crianças vão receber muitos presentes, né? Algumas vão passear, outras vão brincar por aí. Mas nós precisamos entender como essa criança funciona no dia a dia. E aí eu quis trazer esse tema. E sobre um subtítulo eu colocaria: a criança que existe em você. Bom, a live é para criança, mas como assim a criança que existe em você? É verdade, muitas vezes os pais tendem a repetir, até na criação dos filhos, aquilo que foi desenvolvido na vida dele na infância. E nós vamos estar entendendo um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Para quem está chegando que não me conhece, eu sou Letícia Alves, eu sou psicóloga clínica, também sou professora, eu estava fazendo aqui as contas, já tem quase 20 anos que eu leciono. E nessa caminhada eu me tornei professora antes de ser psicóloga. Também sou mãe e sempre tive essa observação das crianças. As crianças sempre tiveram assim conseguiram chegar em mim. Sou professora do ensino fundamental, então assim, crianças pequenas de 6, 7 anos, crianças de pré-adolescentes de 10, 11 anos também. E muitas vezes eles chegam com queixas de que não são ouvidos em casa, quando na verdade quem deveria acolher essa criança, esse pré-adolescente em casa, deveriam ser os pais. Mas por que será que essa criança, que esse pré-adolescente não se sente à vontade para falar com seus pais? Antes de eu começar a entrar nesse assunto, como é que tá chegando a imagem aí para vocês? Tá distorcida? Tá boa? Vocês estão me ouvindo? Como tá? Dá uma resposta aí para mim, por favor. A internet está boa? Porque aqui para mim, né, parece tudo ótimo, mas hoje eu estou sem as minhas ajudantes, que eu cheguei agora há pouco, então eu vim na frente, elas vêm depois, e eu não tenho noção de como a imagem está chegando. Vocês estão conseguindo assistir bem? Tá dando para ouvir? Então, e se você conhece alguém aí, como eu falei no início, que é pai, mãe, convida aí, traz para cá para poder ouvir. Por quê? Porque é muito importante que os pais conheçam seus filhos. É verdade. Eu sou mãe também de 2 filhas e talvez vocês falem assim: para você é fácil, você é psicóloga. Não, não é fácil. Eu me tornei mãe antes de ser psicóloga. Se eu fosse contar aqui a minha história, eu já passei por inúmeras questões pessoais que nessa live não cabe, e eu tive que conseguir dar conta de criar as minhas filhas da melhor forma possível que eu conseguisse naquele momento, mas sem gerar traumas. E aí eu vou falar a minha técnica, como eu consegui. Na ocasião delas pequenas, eu não era psicóloga. E como eu consegui fazer isso? Primeiro, eu sempre me lembrei de como foi a minha infância, como difícil foi, as coisas que eu passei. Eu lembro que
que eu, enquanto criança, eu presenciei muitas brigas dentro de casa. Minha mãe precisava trabalhar muito, então ela não era assim aquela mãe presente do dia todo, porque ela precisava colocar as coisas básicas dentro de casa. Não foi uma infância fácil nesse sentido. Então a gente acabava tendo muita liberdade como criança, como é a realidade de muitas crianças que eu vejo até no bairro onde eu moro, crianças que elas praticamente se criam. E uma boa parte assim da minha pré-adolescência, pré-adolescência, basicamente foi eu me criando e sobrevivendo a isso. E mesmo em meio aos conflitos de dentro de casa, eu sempre apanhava, né, porque aprontava. E às vezes os pais não sabem lidar com isso e eles batem nos filhos, acham que estão certo, né? Mas aqui eu não estou para julgar, eu estou para esclarecer. E isso acaba formando uma barreira entre os pais e os filhos. E aí muitas vezes essa filha, esse filho, não vai se abrir para esse pai e para essa mãe, porque ele já tem na sua defesa pessoal que se ele fala uma questão que para os seus pais não é correto, ele vai apanhar. Então ele prefere o quê? Não falar. E aí o que acontece? Muitas vezes essas crianças ou elas se trancam, ou elas demonstram de outra forma o sofrimento dela, ou irritadas, ou fazendo pirraça quando elas são pequenas, ou elas ficam muito guardadas em si, se tornam muito tímida, retraída, porque elas não conseguem pôr para fora o que elas sentem. E muitas vezes o que elas sentem se refere ao ambiente que elas vivem. Quantas crianças, quantas famílias brigam na frente das crianças, o que é um grande erro. Quando um pai ou uma mãe discute a sua relação, seja lá a forma como eles querem dizer na frente dos seus filhos, ele acaba criando uma barreira ali, uma divisão, um sofrimento muito grande para essa criança. E muitas vezes esses pais não percebem isso. Ou quando eles trabalham o tempo todo, eles começam a suprir esses filhos com presentes e mais presentes. E o filho tem tudo. Você vai no quarto da criança, a criança tem a boneca desde a mais simples a mais difícil, a mais elaborada, mais cara, bicicletas. E no entanto, a criança, se pudesse, fosse perguntar para ela o que seria mais importante, ela falaria que é a presença dos pais. Ah, mas o que eu posso fazer? Eu preciso trabalhar. Sim, você precisa trabalhar. Mas ainda que o nosso trabalho ocupe o nosso dia, nós temos que separar um tempo de qualidade para esse filho. Não adianta eu postar uma foto no Facebook, nas redes sociais, beijando e abraçando meu filho, se no momento seguinte eu não vou estar nem aí. Eu já presenciei cenas assim, de pais que puxam a criança, dá beijinho, tira foto e tal, e no momento seguinte não tá nem aí, solta a criança e gasta horas e mais horas e mais horas nas redes sociais, mesmo trabalhando o dia todo. Quando ele chega em casa, quando ela chega em casa, eles estão ali naquele ambiente, isolados por uma rede social. Aí na rede social sim, é feliz, é alegre, coloca foto da família e tal, mas presencialmente tem essa falta para essa criança. E sempre que existe essa falta para essa criança, ela vai falar em algum momento. Então é importante que a gente tenha essa percepção de que a criança precisa ser ouvida. Crianças agressivas, crianças tímidas, criança que arruma confusão na sala de aula. Quantos professores se queixam dos seus alunos que arrumam briga? Implica às vezes com outro colega que não tem nada a ver, simplesmente porque quis, olhou, e na verdade não é isso. Quando uma criança ela age assim na sala de aula ou na rua, ela está querendo chamar atenção para alguma questão dela, algum sofrimento que ela está passando e que ela não está sabendo lidar. E então é muito importante. Olha, eu coloquei essa live e eu esperava que estivesse aqui muitos pais preocupados, interessados em saber como ajudar seus filhos, o que fazer para crescer uma criança saudável emocionalmente. Porque, olha,
Essa geração agora, que nós estamos aqui de 2020, já tem mais de 5% da população de adolescentes depressivos. Muito mais do que isso. Isso só no Brasil. E a notícia que eu tenho para vocês, isso aí é minha estatística, que daqui a uns 10 anos, 5 anos, vai ser muito pior. E muito se deve a esse isolamento social, que não estou me referindo à pandemia, que isso aí é um momento que a gente está passando, mas aos filhos que vivem no mundo deles, no mundo da internet. A criança recebe de presente um celular, muitas vezes com menos de 10 anos de idade. A criança não tem nem o raciocínio dela concreto formado e ela já recebe um celular, a criança com 5, 6 anos. Por que os pais dão um celular na mão de uma criança de 5 anos? Esses dias uma amiga deu um celular na mão de uma criança com 4 anos. Por que faz isso? Porque não quer ouvir a pirraça da criança, não quer ouvir a criança pra lá e pra cá. Então, é isso aí. Então, é muito mais cômodo eu pegar um celular e tacar na mão de uma criança de 4, 5 anos, porque ali ela vai se entreter com vídeo ou com desenho que eu vou colocar ali pra ela vai ficar ali paradinha e tá tudo bem. Não, não é assim, não tá tudo bem. O cérebro dessa criança está em construção. E ela não tem noção das coisas que tem ali muitas vezes na rede social que pode ser nociva à vida dela. E a criança, ela precisa gastar energia, ela precisa correr, ela precisa pular, ela precisa interagir com a sua família, ela precisa de abraço. Eu não sei se você já viu, agora estão colocando por aí essas correntinhas. Uma correntinha prende no braço da criança e a mãe segura, como se a criança fosse um cachorrinho. Crianças pequenas. E aí a mãe fala, mas é para não se perder. E solta a criança no shopping e a mãe fica lá, ó. Quer dizer, hoje em dia a mãe não quer nem ter a possibilidade de segurar a mão do seu filho. Isso é muito sério, porque é importante esse contato. Olha, estudos comprovam que crianças muito agitadas, que tem pais que trabalham o tempo todo, aí quando os pais chegam e também continuam naquela correria de ajeitar as coisas para o dia seguinte, a criança pronta, até a mãe chegar aí, estalar um tapa nela. Por quê? Nesse tapa, a criança gosta. Eu tenho uma amiga que tem um filho que parece que ele sente prazer em apanhar, em ganhar tapas da mãe. Até que eu andei conversando com ela e essa situação foi modificando. Mas por quê? Porque a mãe não abraça, não beija, não dá carinho. Então, quando a mãe bate, ela toca. E a criança precisa desse toque, ainda que seja doído, né? Porque um tapa vai ser um toque doído e a criança quer ser tocada. Então, é muito importante que você abrace seu filho, que você abrace a sua filha, que você crie um laço de afeto desde pequeno. E isso, você não precisa ser psicólogo para isso, você não precisa ser um grande estudioso para isso. Você só precisa observar e relembrar quem era você quando você tinha a idade do seu filho. É por isso que eu falei um subtítulo, A Criança que Existe em Mim. Essa criança ainda está em você. Essa criança ainda existe em você. E quando você consegue enxergar essa criança que talvez tenha passado por algum momento por uma carência de afeto, ou tenha sofrido uma violência, ou N coisas, ou se sentia sozinha na escola e não foi amparada, porque ou não foi ouvida na adolescência, passava por várias situações, cometia até erros, mas não tinha coragem de perder. Quando você consegue entender quem é essa criança, quando você consegue se colocar no lugar dela, é verdade, tem empatia pelo seu filho, empatia pelo seu aluno. Quantos são professores que não têm empatia? No decorrer dessa década aí como professora, eu já ouvi professores falando, tipo assim, não tô nem aí, e usar palavras. Eu lembro que no meu estágio de psicologia, eu estagiei numa escola, e eu ouvia palavras horrorosas, professores falando sobre seus alunos.
E às vezes aquele aluno, principalmente da rede pública, ela vai ter aquele afeto nesse professor. E é muito importante que esse professor tenha esse olhar. Não adianta o professor pensar que ele está indo ali só para lecionar, para atacar o conteúdo e acabou, porque não é. Ser professor é mais do que isso. O professor, ele afeta o aluno. Tem a Aniele aqui, que é professora, ela mesma pode dizer quantos alunos se espelham no professor e desejam na vida adulta se tornar um professor, porque associou aquele professor a uma qualidade de vida. Então é muito importante que tenhamos essa visão. E aí, ao contrário do que muitos pensam, as crianças, elas observam e elas escutam. Criança não é planta, criança não é plantinha. Tem adultos que tratam criança, aí a gente escuta assim, os mais antigos falando, né? Mais antigo do que eu aqui. Mais antigos falando. Ah, na minha época criança não falava. Os adultos podiam conversar, não tinha essa de criança se meter. Gente, quantos adultos chegam no meu consultório com problemas emocionais e eles são mais velhos do que eu? E aí? Será que realmente foi essa educação plena que criou um adulto superior que não tem problemas? É claro que não. É importante falar e é importante ter quem escute. É importante que a gente aprenda a julgar menos os nossos filhos. Porque quando eu entendo que eu também era uma adolescente rebelde, que eu também tinha inúmeras atitudes que não eram corretas, e tá tudo bem, porque não que seja tudo bem você agir errado, mas faz parte do processo, porque como eu falei em outras lives, o adolescente também está em construção, ele precisa dos pais por perto. Ele precisa que os pais estejam ali acompanhando esse desenvolver deles, apoiando, mostrando, não, esse caminho não é legal, mas não é mostrando, batendo, xingando, falando que não presta para nada, que não sei para que nasceu. Isso aí são palavras que são relatadas pro próprio adolescente, tá? Não sei para que nasceu, que não consegue fazer nada, ou conversar com outras pessoas falando mal do filho. Isso é um erro absurdo. E que existe, não é no outro mundo não, é no nosso mundo mesmo. Então assim, eu pensei nessa live por essas questões do sofrimento mesmo da criança e do adolescente, que muitas vezes tem dúvidas da sexualidade. Quantos adolescentes chegam na sua fase de adolescência e têm dúvidas da sexualidade? Aí a psicologia vai dizer o quê? Que o adolescente, ele até 16 anos, ele não se definiu. E pior ainda, quando esse adolescente não tem referência paterna. Gente, a gente está vivendo uma realidade, quantas famílias são assim, pai, mãe e filho, atualmente? São poucas, não são tantas assim. Muitas mulheres, elas acabam sendo abandonadas com seus filhos e elas assumem esse papel de pai e mãe. E quando elas assumem esse papel de pai e mãe, vem carregado de responsabilidade. E aí muitas vezes ela não dá conta e aí que gera todo um atrito dentro de casa. Mas esse filho, ele precisa também da referência paterna. E aí mais uma coisa que eu vou pontuar aqui também. Gente, por mais difícil que seja, por mais ruim que seja o pai dessa criança, para essa criança, você vai falar que o pai dela é maravilhoso. Ah, mas ele não dá nem as coisas pro filho. Não tem problema. Se você está conseguindo suprir essa parte financeira, porque você não está exaltando o homem, não. Você está cuidando do emocional do seu filho, da sua filha. Quando você fala bem do pai dela ou você fala bem da mãe dela, porque também tem muita mãe que abandona o filho. Tem muita mãe que não tá nem aí, deixa com a avó, deixa com o pai, deixa com qualquer um. Mas é importante que você, pai, também fale. Ah, sua mãe é maravilhosa, ela faz tudo por você, ela diz que te ama muito. Por quê? Ah, eu vou estar mentindo pro meu filho? Não, você está criando uma criança para ele, uma criança que ele é amado, que ele é importante, que ele não está atrapalhando a família, que ele não chegou ali para atrapalhar,
que não foi por causa dele que houve a separação. Tudo isso é importante. E quando você consegue trazer esse amor para fora, para o seu filho, para sua filha, você vai criar um adolescente forte. E aí, na idade certa, não precisa ninguém dizer não, quem é o pai ou quem é a mãe, não. Eles vão crescer e vão descobrir sozinhos. Pelo menos você não alienou seu filho, não alienou a sua filha. Você fez com que ele se sentisse amado, mostrou para ele e para ela que eles são importantes. E isso faz uma diferença enorme na vida adulta. Quantos adultos aí, ó, são inseguros, são perfeccionistas, e aí a gente vai falar de perfeccionismo, lembrando que a pessoa fala assim, mas é ótimo ser perfeccionista. Será que é mesmo? Para a pessoa que é perfeccionista, o que ela faz nunca tá bom. Por mais que as outras pessoas em volta vejam com excelência o que está acontecendo, para ela não tá bom. Por quê? Porque tudo que ela fazia na infância era, de certa forma, ridicularizado. Muitas vezes por sua mãe, por seu pai, pela sua professora. Quantas vezes a criança está na fase de alfabetização e ela faz uma letra enorme, porque a letra ela vai se transformando e a letra vai falar da nossa personalidade. E aí vira um bendito professor e fala assim, que letra horrorosa, apague esse garrancho. É um erro. Se você observar, isso até mudou nas escolas. Antigamente as atividades, as provas eram corrigidas de caneta vermelha. Hoje em dia não. Hoje em dia as escolas mais conceituadas, que dão essa importância emocional para as crianças, elas vão ter até psicopedagogos, psicólogos, para estar orientando esse corpo docente sobre como lidar com o aluno. Por quê? Porque às vezes uma palavra nessa fase da alfabetização ou pré-alfabetização acaba com a autoestima da criança. E depois para reconstruir, aí só na psicoterapia. Quantos adultos aí perfeccionistas, porque sempre escutaram dos pais na infância para apagar a letra, fazer melhor, faz isso melhor, enxuga isso direito, faz isso direito. Gente, uma criança de 6 anos que ela consegue organizar alguma coisa e mesmo que não fique 100%, tá tudo bem. Ela tá aprendendo. Valoriza, elogia. Tá ensinando a sua filha a ajudar em alguma tarefinha de casa, não ser o perfeito, elogia para ela. Depois você vai lá e faz melhor. Mas você vai estar mostrando para ela que ela é importante, que ela já consegue. E isso vai levantando a autoestima dela de uma forma que quando ela se tornar uma adolescente, uma jovem, pode quem quiser na Terra falar que não tá bom, ou que não é assim, ou que ela é feia, que ela não vai acreditar, porque você conseguiu fortalecer a personalidade dela, a personalidade dele. E outra coisa, é comum crianças sofrerem bullying, ou porque é gordinha, ou porque é magrinha, ou porque é pretinha, ou porque é branquinha, ou outras questões, ou porque é bonita. Se uma criança, principalmente de escola pública, que é onde a gente vai pegar toda a periferia, ela pode sofrer bullying por ela ser bonita. E isso dentro dela pode gerar, se ela não conseguir chegar na mãe e no pai para contar, porque às vezes a criança vai contar para o pai e para a mãe pensando que vai ser ouvida. E aí ela é até ouvida, mas às vezes a mãe fica tão nervosa que ao invés de respirar e tentar solucionar essa situação de uma forma adulta, lá com a escola, não, ela já explode ali. E aí essa criança se sente constrangida. E aí ela pensa, não falo mais nada. Da próxima vez eu não falo. Então, vamos aproveitar o dia da criança chegando. Vamos criar uma intimidade. Eu não sei qual vai ser o momento que você vai assistir essa live, que eu vou deixar pronta. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, pode deixar aí para a gente poder estar esclarecendo. Mas eu quero deixar umas dicas aqui para vocês. Ó. Abrace seus filhos. Mas meu filho não gosta de abraço porque ele é adolescente. Gosta sim. Ele pode até não te dar confiança, mas ele gosta de abraço.
Abrace com palavras, deixa recadinho, fala que ele é importante, que ela é importante, que ela foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, que você é feliz porque você tem essa pessoa. Deixa esse adolescente, essa criança se sentir amada. Deixa a criança que existe em você amar essa criança que faz parte da sua vida. Então, você tem que usar a sua lembrança lá na sua infância, lá na infância dos seus amigos. Talvez você não tenha passado por nada disso, tenha sido realmente, tudo maravilhoso. Talvez você tenha tido até excesso de tudo. Gente, tá aí um outro erro para a gente poder falar rapidinho. O excesso. Excesso de brinquedo, excesso de mimo, excesso de colocar seu filho como centro, ele é o melhor. Isso também termina mal. Não crie em excesso. Crie na proporção correta. Não fale para o seu filho que ele é melhor do que o filho do outro, que ele merece ter aquele brinquedo porque o outro não tem, mas ele merece porque ele é melhor. Não! Mostra para ele que você conseguiu comprar, mas você se esforçou, você trabalhou, você está lutando para ele ter as coisas. Olha, na rede particular, principalmente, a gente vê às vezes os pais se esforçando para manter um filho no ensino médio, numa escola particular, mas o filho não faz nada para se esforçar. E o pai e a mãe, que às vezes não acompanha mais essa faixa etária, deixa o adolescente por ele mesmo, e como eu falo sempre, o adolescente não tem suas tomadas de decisões prontas, então ele às vezes leva esse estudo de qualquer forma. E aí é como se você estivesse investindo em nada. Então assim, é importante criar responsabilidade, criar pequenas tarefas. Seu filho é maior, já tem 10, 11 anos, crie tarefas maiores. Deixa ele te ajudar nas coisas de casa. Ah, mas ele estuda, e daí? Você trabalha, seu marido trabalha, e vocês fazem as coisas. Então, não tem problema o seu filho se cansar também e ajudar, não. Só vai fazer com que ele se sinta mais potente, mais empoderado, porque você pode contar com ele. Isso na vida adulta para ele vai fortalecer até quando ele for se casar, ou quando ela for se casar, porque aí ela não vai ver as tarefas de casa como um peso, vai ver como normal, vai ver a casa como se fosse uma empresa, porque todos usam, todos fazem uso daquele ambiente, precisa se manter organizado, limpo, é dever de todos e tá tudo bem. Então, seja honesta com seu filho, seja honesta com a sua filha. Honesta, que eu digo no sentido de que gaste seu tempo de qualidade com eles. Se você puder dar um presente, legal, mas se você puder dar sua presença, olha, isso vai fazer uma diferença no futuro, que eu vou te dizer. Talvez o seu filho não vai precisar passar pelo meu consultório. Talvez sua filha se torne uma pessoa bem resolvida. Tudo pela sua atenção que você deu na infância para ela ou para ele. Então, questões de adultos, questões de relacionamento do casal, resolva entre vocês. Mas para o seu filho, mostra para ele que ele tem um pai e uma mãe, nota 1000. Ainda que você saiba que não é essa a verdade. Ah, mas eu tô mentindo pro meu filho? Não, você tá poupando ele de sofrimentos. Desse jeito, poupando seu filho de sofrimentos. Isso sim que você vai estar fazendo, tá bom? Então, como eu já falei antes, jamais critique um dos pais para ele. Mãe não critica o pai, pai não critica a mãe. Pelo contrário, elogie. Coisa simples, né? Elogie. Por mais que seja difícil, a gente está vivendo um tempo em que o abandono dos filhos está ficando mais em evidência, principalmente as mulheres ficam com seus filhos, muitas vezes sozinha. Mas está tudo bem, você vai conseguir. Você conseguiu chegar até aí, você vai conseguir chegar adiante. E aí lá na frente,
você vai receber a recompensa do bem que você fez para os seus filhos, ok? Bom, e era isso que eu queria trazer para vocês. Tem algumas frases aqui que alguns pais dizem para os filhos e não deveriam. Por exemplo, não fez mais que obrigação. Quantas crianças tiram notas boas ou ótimas numa prova, num teste, chega feliz mostrando para os pais, e os pais, em vez de falar assim, nossa, parabéns, arrasou, ou que legal, não, eles fazem assim, eles só falam isso, não fez mais que sua obrigação. Não faça isso, isso traz um desânimo terrível para o seu filho. Isso não motiva seu filho a estudar, isso não motiva seu filho a continuar, isso desmotiva. E aí pode tornar o seu filho uma pessoa emocionalmente abalada e ele pode entrar na adolescência depressivo, porque ele não vê na mãe dele ou no pai dele esse apoio, ele não vê em você esse carinho de receber um elogio. Elogie sim, gente, elogie sempre. Fala, nossa, parabéns, fez um desenho para você, não deixa de qualquer jeito, pendure, destaque. Ah, vai enfeiar minha parede, vai não, vai embelezar sua casa. Mostre para ele que o que ele fez é importante, ainda mais quando a criança é pequenininha e ela faz aqueles desenhos, né? Que para ela tem todo um sentido e muitas vezes você nem entende o que está ali, mas é importante que você saiba reconhecer o esforço daquela criança, o amor daquela criança. Olha, eu tenho aqui só de sala de aula mais de 4 pastas de cartinhas que eu recebo de alunos. Eu guardo. Sim, eu guardo. Guardo, publico, mostro, para eles saberem que o que eles fez foi importante, tem valor. Então, assim, outra coisa que também um professor aí não deve fazer, escreve direito, pegar a borracha e apagar o que a criança escreveu. Não faça isso. Mostra embaixo o que foi que ela escreveu, permita que ela perceba onde foi que ela errou, onde ela pode melhorar, mas não critique a letra da criança falando que é um garrancho. Lembre-se, essa letra aí, ela está em construção. Ou essa criança aí, ou se é um pré-adolescente, talvez ele não tenha sido alfabetizado direito lá atrás, ou talvez ele tenha questões emocionais a ser resolvida. E isso aí tudinho vai refletir na forma como ele também escreve. Talvez você não soubesse disso, mas é verdade. Outra frase comum que muitos pais falam, ai, não tem paciência. Ou outra fala, principalmente de mãe, seu pai não se importa, ou sua mãe não se importa. Então, vamos riscar essas palavras ruins e vamos usar amparar seu filho, tá? Conversar mais com seu adolescente, cria ponte. Como você vai criar ponte com seu adolescente? Se ele já vive no universo dele solitário e você não consegue mais chegar até ele, porque você foi permitindo essa distância, cria uma ponte. Formou a distância? Vamos fazer uma ponte. Como vamos fazer isso? Bom, se ele fica na rede social, você começa lá a comentar, botar figurinha nas coisas dele, elogia, começa a conversar, conta suas coisas para ele. Uma maneira de você criar uma ponte com seu filho é você contando as suas questões para ele. Não questões de intimidade, questão do dia a dia. Ah, hoje o trabalho foi assim, foi assado. E você começa a conversar. Porque aí vai chegar um momento que ele vai chegar para você e vai contar as coisas deles. Tá bom? Bom, e se você não consegue lidar com as suas emoções de adulto, busque ajuda para você. Talvez você tenha questões aí que você não resolveu lá atrás e você precisa resolver. Até porque você tem aí uma criança que depende de você, tem um pré-adolescente que depende de você e você precisa estar 100% inteira para estar lidando com essa criança ou com esse adolescente que você tem em casa, tá bom?
Vou estar encerrando essa live, porque essa live, o objetivo dela é ser mais curtinha mesmo. É para lembrar, né, de amanhã, que tá chegando aí o Dia das Crianças. E compartilha essa live com alguém, clica na bandeirinha que vai ficar aí depois na live para salvar. Envia para os seus amigos, envia para os pais que você conhece, que muitas vezes não entende o filho. E mostra para ele como é importante que ele entenda. Vou estar na próxima semana, talvez, criando uma nova live, ainda falando sobre crianças, mas eu vou estar falando de algumas síndromes da infância, principalmente aquela do desapego, que a criança, quando ela vai para a escola, ela chora, gera um sofrimento muito grande para ela. Eu vou estar trazendo numa próxima live, tá bom? Obrigada por vocês terem ficado aí, compartilhe com mais alguém, um super beijo e até nosso próximo vídeo.